Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos essa noite. E até antes de eu entrar na palavra, na hora que eu subi aqui nesse púlpito, eu senti a presença do Senhor. Oh! Deus está neste lugar. Deus zeloso com o teu povo, tem zelado pela tua igreja. E vou falar para os irmãos, estou levando palavras preciosas hoje aqui. Eu escutei hoje que Deus fez tudo no seu lugar. Eu escutei, Deus fez tudo no seu lugar. Eu escutei também que eu descansarei, porque sobre a tempestade Ele vem. Deus vai acalmar a tempestade. Tua vontade seja feita no céu e na terra. Isso é um segredo. Quando a vontade dele é feita no céu e na terra, não pode, nem tem quem te impede, irmão. Viu? Deus te chamou para viver coisas maiores. Ah, Senhor, dá olhos de águia, Senhor, para o teu povo nessa noite, Jesus. Fala com o teu povo, esclarece a mente, porque Deus te fez para viver coisas maiores. O Senhor também renova, Senhor, cura as minhas feridas, Senhor, porque eu quero ser melhor. Senhor, eu quero te servir, e esse tem que ser o desejo do nosso coração, servir a esse Deus melhor. E a irmã também falou, vai chegar, vai passar. Eu saio cheia daqui essa noite. Eu saio cheia, renovada, de conhecer um povo de Deus, do Senhor já ter falado conosco, irmão. Nessa noite, fica ligado no trono, porque Deus quer falar conosco, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Amém? Vamos abrir as Bíblias em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Quero também agradecer às irmãs pelo convite, quero agradecer a liderança da igreja pela confiança. Eu agradeço a oportunidade. Eu sei que é muita responsabilidade de estar aqui, é muita responsabilidade que o pastor tem para zelar da vida das ovelhas. E eu agradeço essa oportunidade, a responsabilidade de repartir com vocês um pouco da palavra de Deus. Amém? E em Romanos capítulo 10, do versículo 10 a 12, fala assim: como está escrito? 3, do versículo 10 a 12. Romanos 3, versículo 10 a 12. Amém? Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Pode se assentar, irmãos. Eu falei aqui, deixei todo mundo de pé, desculpa. Irmãos, quando minha mãe falou para mim, você tem um convite lá para pregar na igreja, e eu falei, amém, mãe, amém, amém. Deus está começando a cumprir hoje uma promessa que Ele tinha na minha vida. E eu louvo ao Senhor. E assim, e o Espírito Santo falou para mim, o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra. Eu falei, Senhor, mas é um povo ungido, é um povo lavado e remido. O que o Senhor quer falar com isso para o teu povo? E o Espírito Santo e pesquisa, essa palavra ela diz o seguinte, que todos nós fomos atingidos pelo pecado. Todos nós recebemos como herança o pecado. Irmãos, não é que aqui tem alguém caído, atolado no pecado, mas existe uma luta travada dentro de nós, que o Espírito quer que nós travemos contra a carne e o Espírito. E é isso que o Senhor quer falar convosco essa noite. O Senhor tem um chamado para o crescimento dessa igreja. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 18, fala assim: pois assim
como pela ofensa de um só, a morte reinou sobre todos os homens para condenação. Assim, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Por Adão, pela desobediência, recaiu uma maldição sobre nós. Mas veio um justo veio para essa terra, para nos salvar e para nos redimir. Então, irmãos, vocês sabem que quando nós escutamos assim, eu não preciso de Jesus, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, essa ligação cai por terra, porque nós recebemos como herança, independente dos nossos atos éticos, da nossa moral, da nossa boa conduta, todos os seres humanos precisam de Jesus. E uma outra coisa, você que já recebeu essa graça salvadora, também não é melhor do que aquele que não recebeu. Porque como homens nós somos todos humanos. O que nos faz diferente é a graça salvadora de Jesus. O que tem de diferente em você? O Senhor Jesus. Porque nós somos carne, nós somos pó. E do pó nós vamos tornar mais o nosso espírito que pertence ao nosso Deus, que foi justificado por Jesus. É esse que faz a diferença na tua vida. É esse que faz a diferença na minha e na tua vida. E se você não conhece a Jesus, venha para essa graça maravilhosa. Independente dos seus atos, independente da sua moral. Esse Deus é salvador, esse Deus é redentor e tem uma vida maravilhosa para te dar. Amém? Independente de qualquer coisa. Mas uma coisa eu digo: a nossa salvação não é por atos, é pela graça. Não importa o que façamos, nós dependemos da graça salvadora do Senhor Jesus. Amém? Então, diante desse quadro de degeneração ou de falta de salvação, de injustiça, qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Nós temos um chamado para o reino de Deus. Aqui, eu acredito, não sei se todas têm a mesma fé, mas eu acho que na sua maioria é um público que serve ao Senhor. Nós temos um chamado para o reino. E lá em Salmo 103, no versículo 10, diz assim: 103, versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Como Deus ia estabelecer o reino dele de justiça sobre essa terra e ao mesmo tempo nos justificar? Como? Se nós temos uma herança que veio do pecado, como Deus ia estabelecer o reino de justiça dele e nos justificar? Então, o que o nosso Senhor fez? Lá desde o início, desde Adão, apontando para Jesus Cristo, o sacrifício, ele trouxe um justo. Um justo que pelo seu sacrifício nos justifica de todos os pecados. Então Deus, quando olha para você, Ele vê Jesus. Ele não vê você, Ele não vê as suas falhas, Ele não vê os seus pecados ou os seus erros. Ele vê o justo. Esse é o plano perfeito da salvação do Senhor. Se fazer justiça em nós e por nós, pelo sangue do seu Filho, do seu santo Filho, o Cordeiro. Em Romanos 3, 26 também, ele fala assim: para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então você precisa crer em Jesus. Você quer ser justificado? Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Mas eu estou falando de salvação, estou falando de justificação. O Senhor me falava assim: quando os meus filhos me aceitam o meu reino,
Eles não estão só me aceitando. Eu faço um convite para o meu reino. Vocês já pararam para ler lá o Sermão da Montanha? E pararam para prestar atenção no Sermão da Montanha? Ali Jesus, ele começou a inaugurar o reinado dele quando ele veio na terra. E ele começou a pregar, estabelecer as bases do ministério dele. E lá em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 9, uma das coisas, eu não li tudo, mas eu convido os irmãos nas suas casas, leiam o Sermão da Montanha. Ali tem uma instrução, tem um manual para o crente. Para aquele que confessa o nome de Jesus, para aquele que aceitou o Senhor Jesus. E lá fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui Jesus começou a estabelecer as bases do reino dele. Irmão, você foi chamado para esse reino. Você não foi chamado para outro reino. Se nós não estamos vivendo de acordo com isso aqui, e eu sei que é muito desafiador, e o nosso Deus, nosso Pai, pode nos capacitar para isso, mas é este reino que você foi chamado. Nós temos que enquadrar neste reino, nesta vontade. Esse é o convite do Senhor. E todas essas consequências, tudo que você aderir, ou que você, eu me disponho para esse reino, eu me disponho para ser manso, eu me disponho para ser, para chorar com os que choram, eu me disponho para ser misericordioso. O que está na palavra do Senhor vai te acompanhar. Isso aqui serão os frutos que você vai desfrutar. Amém? Amém. Mas a salvação continua sendo pela graça. Amém? Irmãos, essa foi só a introdução. Tá? Assim, teve a primeira parte que foi a introdução, a segunda parte chamada para o reino. E a segunda parte foi a segunda parte que o Senhor falou que gostaria de falar com a igreja. Eu não estou aqui para julgar os irmãos, eu estou aqui para compartilhar uma palavra que Deus falou comigo, e que Deus falou comigo também, porque eu preciso dessa graça maravilhosa todos os dias. E eu falei, Senhor, se nós temos a Ti, se nós temos a Tua palavra, se nós aceitamos o Teu Evangelho, por que nós temos tantos problemas? Por que nós temos tantos problemas? E eu vou tirar um capítulo à parte, não são os problemas que você enfrenta porque Deus está te moldando. Porque o vaso vai passar pelo molde. O vaso tem um processo. O meu irmão outro dia me fez uma palavra lá do vaso, desde que ele sai lá do pó da terra, até ele se tornar vaso, eu acho que tem mais de 5 processos. E eu não estou falando desse processo, estou falando dos problemas que nós temos. E nós pensamos assim, o problema do mundo é a violência. O problema do mundo é a imoralidade. O problema do mundo, qual que é o problema do mundo? Qual que é o nosso problema? A gente fica pensando, onde que está meu problema? E Senhor, onde estão os nossos problemas? E aí eu lembrei daquela palavra que tem em Mateus 15, do versículo 18 a 19. Lá em Mateus 15, do 18 ao 19, Jesus estava... Os fariseus, os doutores da lei, queriam pegar Jesus, né? Eles estavam sempre descontentes, sempre querendo pegar Jesus. E lá em Mateus 15, 18 e 19 fala assim: mas o que sai da boca do homem, da boca, procede do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Irmão, no dia que a gente dobrar o nosso joelho e falar assim para Jesus:
Senhor, o problema sou eu. Porque é no meu coração que o Senhor tem que cuidar. Senhor, eu tenho um problema, Senhor. Eu ainda não consegui vencer essa luta, mas eu estou a teus pés, Jesus. E eu estou te pedindo, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me dê vitória, Senhor, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre os meus relacionamentos. Porque Deus nos fez para nos relacionarmos. E aí nós vemos crentes desanimados saindo da igreja porque não gosta disso, não gosta daquilo. E Jesus olha e fala assim: mas eu fiz tudo por ele. Eu dei minha vida por ele. E aí ele tem um problema. Ele tem um problema com o pastor, ele tem um problema com o presbítero. E ele vai embora. Por que você está indo embora? Eu morri na cruz por você. Valorize essa graça maravilhosa que Jesus te deu. Os nossos problemas estão em nós, irmãos. O problema não está fora. O Evangelho não chama para dentro. O Evangelho chama para a gente se examinar. E Deus está falando com cada um individualmente. Irmão, te convido essa noite a não olhar para ninguém, nem para o seu marido, nem para sua esposa, nem para o seu filho. É com cada um individualmente. Deus quer falar no teu coração essa noite. Deus quer trazer à luz onde está o problema, para que Ele possa te dar vitória. Sabe por quê, irmão? Se você sair daqui e for para outro lugar, o problema vai junto. Porque o problema não está no lugar, o problema está em nós. Irmãos, a minha vida só mudou no dia que eu dobrei meu joelho e falei: Jesus, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 problemas, me ajuda a resolver, Jesus. O problema não está na igreja. O problema não está nos meus filhos. O problema não está no mundo, não está no meu chefe, está em mim. Começa a trabalhar em mim, Jesus. Irmãos, essa oração é poderosa. Não vai haver transformação do dia para a noite, mas tem um processo. Tem um processo que nós precisamos ansiar por esse processo e entrar nele e deixar o oleiro. Vai passando a lixa, Jesus. Vai tirando a aresta, Jesus. Vai limpando, Jesus. Vai purificando o teu povo, porque nós precisamos dar fruto. Nós precisamos dar fruto e o mundo precisa ver o evangelho da mansidão de Jesus em nós. Amém? E aí o Senhor falava para mim assim: eu tenho muito filho na minha casa que tem problema com a liderança. Tem muito. Irmão, não é só aqui não. Eu não sei de nada, minha mãe não falou nada. Eu estou falando só o que Deus me deu. E eu congrego. Nós vivemos com pessoas. E assim as pessoas têm problema com a liderança. Não querem se sujeitar. Irmãos, a conta não fecha. Nem todos são líderes. Tem os que são chamados para a liderança. E tem aqueles que não são chamados para a liderança. Mas você pode dar fruto onde você andar. Não é só o pastor que pode ganhar alma. Não é só o pastor ou o presbítero ou as irmãs da liderança aqui que podem ganhar alma para Jesus. Aonde você vai, você sirva ao Senhor. É lá no seu trabalho. É lá na sua casa. Não é só vir aqui nesse púlpito para pregar que vai ser abençoado. É onde você anda. É onde você vai. Você é líder. Você é líder. Você tem um justo dentro de você. Você tem uma palavra poderosa dentro de você. Mas não, eu preciso ser líder. Eu não concordo com meu pastor. Meu pastor não faz nada certo. Meus presbíteros, então. Irmãos, a conta não fecha. Ore pelo seu pastor. Ore pela sua liderança. Seja unido, porque onde tem união, Deus prospera. Não é do seu jeito, não. É do jeito que Jesus colocar dentro da sua igreja. É do jeito que Jesus comanda a sua igreja. Irmãos, o pastor lidera 50, 100, 200, 5 mil pessoas. Você já pensou se ele personalizar um processo para cada um? Não, é porque a irmã, eu não sei o nome das irmãs. A irmã Cida gosta de um processo. A irmã Joana gosta de outro processo. Os jovens gostam de outro processo. Porque não sei o que. Irmãos, seja submisso. Assim como Jesus foi submisso.
Jesus desceu nessa terra, ele não precisava descer, ele foi cumprir a vontade de Deus. Seja unido com a sua igreja. E você sabe o que está acontecendo, irmão? É tanta contenda dentro das igrejas, que você sabe o que está acontecendo com as almas? Nós paramos para pensar o que está acontecendo com as almas? Nós estamos fechados dentro de nós, pedindo bênção. Ai, Jesus, só mandar carro. Nossa, eu sou crente. Se Deus mandar casa, Senhor, eu sou crente. Tudo isso é consequência, irmãos. Aquele que é fiel, anda na presença do Senhor, o Senhor vai abençoar, você vai colher fruto. Você vai, porque tem promessa nessa palavra. Você pode passar a luta que for, o momento que for, mas você vai desfrutar dessa bênção, porque eu tenho certeza disso. Agora, irmãos, você sabe o que está acontecendo com as almas? Os pastores, a liderança, vivem resolvendo conflito interno, conflito. É irmão que falou de irmão, é irmão que não se fala com irmão. Irmãos, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser maduros. Irmãos, Deus nos deu uma inteligência. Deus nos dotou, não foi outro que nos dotou de inteligência. Nós temos que ter inteligência. E se nós não temos, nós vamos pedir para Deus, porque eu preciso aprender a resolver conflito. Irmão, nós não vamos viver sem conflitos. Nós não vamos viver sem oposição, porque isso não é promessa do reino de Deus. Se você vê, o nosso Senhor Jesus Cristo passou por tudo isso. Só que você tem um Deus que pode te dar a estratégia certa, para você não viver em conflito no mundo, para você não viver em conflito na sua casa, para você não viver em conflito na igreja. Irmão, se isso não mudar, nada vai mudar na sua vida. E isso precisa mudar. E Deus quer mudar. E eu separei aqui duas áreas, assim, dois perfis de pessoas que tem na igreja, que normalmente a gente vê. Não conheço ninguém. Se alguma coisa que eu falar cabe a você, que o Espírito Santo possa te esclarecer, que possa te abençoar, que possa te prosperar. Mas normalmente a gente vê dois perfis, assim, mais ou menos, assim, daqueles que têm mais dificuldade no reino de Deus. Nós temos aquelas pessoas frágeis dentro da igreja, sabe? Frágil, Jesus, tudo é comigo, porque não sei quem falou de mim, porque o pastor não gosta de mim, porque ninguém me aceita, ninguém me quer. Irmão, valorize o que você tem dentro de você, que é o teu Deus. Irmão, você não vai viver sem oposição. Isso não é verdade. Você tem um Jesus que está habitando dentro de você. Se tem algo que o teu pastor está te chamando a atenção e que você acha que você precisa melhorar, melhore. Aceite a correção do Senhor. Aceite, ouça, tenha inteligência e peça ao Senhor que tire essa fragilidade. Porque assim, ser manso e humilde não é ser frágil, igual um cristal que ninguém pode encostar. Aquele irmão, olha, cuidado, aquele irmão está vindo, não pode. Se falar qualquer palavra, ele desmorona. Irmãos, o problema está em nós. O problema está em nós. Porque nada que vem de fora pode nos atingir, mas atinge muitas vezes. E sabe o que acontece? O nosso inimigo conhece. Aí pronto. Aí começa, né, as contendas. Grupo para cá, não aceito não sei quem, não sei o que lá. E aquela pessoa vai só murchando. Mas o Senhor está te falando, você tem um Deus. Levanta a tua cabeça. Você não precisa pisar e nem humilhar ninguém, mas você precisa valorizar o que está dentro de você. Porque você não tem valorizado. Amém? E nós temos um outro perfil. Eu só trouxe dois perfis. É aquele perfil mais duro, firme. Esse irmão é duro. Esse irmão não, eu não sei. Irmão, irmã. Essa pessoa da igreja é dura. Irmãos, é difícil falar com uma pessoa com palavras duras, não é não? Não é pesado? Geralmente as pessoas muito duras ou muito difíceis, elas são pessoas que são machucadas.
Então ela espalha esse comportamento por onde quer que ela vá. Porque ela aprendeu assim. Irmão, não seja assim. Seja amável. Você não gosta de ser bem tratado? Você não gosta de ser amado? O teu mestre te trata como? Até quando ele vai te puxar a orelha, ele te ama. Ele te dá oportunidade, ele te dá chance, ele fala com você com amor. Aleluia. Seja amável. E às vezes a gente pensa assim, não, eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Irmãos, mas tem horas que a gente não precisa falar a verdade. A gente pode ficar quieto. E pedir para o Espírito Santo que na hora certa a gente possa falar o que a gente precisa falar. Mas tanto um quanto o outro perfil, nós temos um Deus que pode nos dar inteligência, direção, para que a gente vença. E, irmãos, o Senhor me falou assim no coração, eu tenho um chamado para o crescimento. Eu não quero o meu povo parado. Eu tenho um chamado para o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero crente parado, eu não quero crente fragilizado, eu não quero crente insensível. Eu quero crente firme. Firme na minha palavra, firme na minha promessa. Eu quero que meus filhos deem fruto, porque o mundo precisa conhecer. Irmãos, hoje o que eu vi de jovens indo para o metrô, para a marcha de carnaval, para bloco de carnaval. Irmão, o que nós vamos colher daqui 9 meses? O que nós vamos colher logo depois dessa festa carnavalesca? Gastos, prostituição, devassa. Mas parece um jargão, irmãos, o mundo está perdido. Os nossos jovens estão perdidos. Eu tenho olhado para essa juventude, eu tenho ficado desesperada de ver os pensamentos. E nós como igreja temos que ter uma diferença. Um olhar de amor para esses jovens. Trazer esses jovens para Jesus. Nós precisamos fazer isso. E o que é crescer na graça e no conhecimento? Irmãos, crescer na graça é entender o sacrifício de Jesus. Crescer na graça é estar perto de Jesus. Crescer na graça é estar nos pés da cruz. É entender o sacrifício do Senhor e entender que nós estávamos perdidos. E todos os dias olhar e falar assim, eu preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso dessa graça, eu preciso ser grato a essa graça. Irmão, não sai da igreja não. Fique firme na graça. Você precisa dessa graça, o que tem aí fora para você? O Senhor nos convida nessa noite para crescer na graça. O Senhor tem um convite para o crescimento. O Senhor tem um convite para o despertamento para essa igreja. O Senhor tem um convite para o despertamento do seu povo na face da terra. E o que é crescer no conhecimento do Senhor Jesus? É crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Quem era Jesus? Quem é Jesus? Por que Jesus veio na terra? Nós entendemos até hoje, porque um dia o pastor perguntou, irmãos, vocês entenderam por que Jesus veio na terra? Eu parei para pensar, eu acho que eu não entendi até hoje. Eu não tinha entendido. Eu falei, a gente aceita Jesus, começa a vir para a igreja, e a gente entende por que a gente precisa dessa graça? A gente entende por que a gente precisa dessa salvação? Irmão, entenda. Essa graça que foi derramada na sua vida. Não despreze, não desmereça essa graça. Cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Olha o caráter do nosso Senhor. Olha os valores do teu reino. Prossiga nesse caminho. É isso que o Senhor quer falar conosco essa noite. É isso que o Senhor quer tratar com a sua igreja. Nós temos um chamado para o crescimento, não para estagnação, não para briga, não para discussão. O Senhor quer que essa igreja cresça e seja vencedora, porque as promessas seguirão. As promessas vão nos seguir se nós fizermos a vontade do nosso Senhor. Então nós precisamos crescer. E, irmãos, foi isso que o Senhor me deu.
E eu sei que o Senhor falou para mim que o Senhor chama essa igreja e me chama, e chama cada um para o arrependimento. Irmãos, cada um individualmente. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Jesus, de vez em quando, precisa vir com um martelinho de ouro. Sabe, ele pega o martelinho e fala, não está muito bom aqui, ó, meus filhos, eu estou precisando pegar um martelinho, um martelão, ou eu preciso falar com meus filhos. E ele falou comigo, e ele falou com você, porque eu sei que o Senhor falou com você. E o Senhor quer que você individualmente dobre o seu joelho, abre o teu coração, mas conta a verdade para o Senhor. O Senhor não quer oração assim, Senhor, perdoa meus pecados. Não, Senhor, sabe, perdoa meus pecados, porque eu tenho pecado contra a minha casa, eu tenho falado mal do meu pastor, eu tenho falado mal do meu irmão, eu não consigo amar meu irmão. É isso que Jesus quer que você fale para Ele. É o chamado para o arrependimento, porque isso vai gerar fruto em você. Você precisa escutar o que você está pensando. Às vezes a gente quer maquiar. E quando a gente não começa a ouvir o evangelho do jeito que a gente quer, sabe o que a gente faz? A gente fala, não estou ouvindo o que eu quero, então, né? Eu quero ouvir bênção. Mas você vai ser abençoado. O segredo da vitória é descer. O segredo da vitória é se arrepender. E o Senhor diz, quem precisa, se arrependa na presença de Jesus. Busque a face do Senhor. E o Senhor vai te capacitar. E você vai ver quem pode contigo nesse mundo. Quando o reino de Deus está sobre você, você vai ver as bênçãos, elas vão te seguir. Lá como está em Êxodo de 28. Elas vão correr atrás de você. Você não vai correr atrás delas. E Deus vai cumprir a sua palavra. E Deus vai cumprir a sua promessa. Foi isso que eu recebi do Senhor. Foi isso que eu queria entregar para os irmãos. Eu agradeço muito a oportunidade. E peço a Deus que esteja abençoando essa igreja. E eu só queria falar para aquele jovem que estava... o pastor, só um minuto, tá? Dá licença. Aquele jovem que estava ministrando aqui para os jovens... Daquele louvor lá que é o Deus da tempestade. Lá que o Senhor está no meio da tempestade. Firme. Viu? Firme. Firme. E Deus vai te prosperar. Viu? Deus vai te elevar. É só o começo. Viu? A luta vem. A oposição vem. Mas Jesus está te falando, é firme, porque eu tenho coisas grandes e maravilhosas para você, viu? E jovens, fiquem na presença de Jesus. Parece jargão, mas o mundo não tem nada, o mundo só tem perdição. Caminho de salvação é do Senhor, viu? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe essa liderança, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.